Olá, sou Ana Bock, estou aqui a convite do Marco Aurélio. Quero inicialmente cumprimentar o Marco Aurélio e os seus colegas aí da Uninasal de São Luís. Eu vim aqui para contribuir com um trabalho sobre psicologia social. Espero contribuir. Vamos lá. A psicologia social, ela não é uma abordagem. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa afirmar sempre com muita clareza, porque às vezes ela é confundida, por exemplo, com a psicologia sócio-histórica, e ela não é. A psicologia social é uma área de conhecimento e uma área de intervenção profissional. Como área de conhecimento, ela estuda, vamos, para a gente ser mais consensual, ela estuda aspectos psicológicos dos fenômenos coletivos, dos fenômenos grupais, dos fenômenos sociais. E eu gosto de afirmar que a psicologia social estuda a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a área dela é a área que se interessa por tudo que é grupal, que é social, que é coletivo, que está posto na sociedade entre muitos sujeitos, e que vai constituindo fenômenos, né? Então, por exemplo, movimentos de massa, ou mesmo o transporte, a circulação na cidade, é um fenômeno social, coletivo. As instituições, a família, são fenômenos constituídos socialmente, grupalmente. E a gente, como psicólogo social, se interessa pela dimensão subjetiva, por os elementos de subjetividade que estão postos nesses fenômenos. Claro que eu estou afirmando a partir de uma perspectiva teórica. Outros poderão afirmar que é a conduta do sujeito perante quando ele está presente nas relações grupais. Mas tudo isso a gente podia resumir dizendo são os fenômenos psicológicos, aspectos psicológicos dos sujeitos grupalizados, dos sujeitos em relações sociais. A gente gosta de ampliar a ideia grupal para a ideia de relações sociais, de sociedade. Então, por exemplo, o racismo. A gente tem discriminações, as pessoas são impedidas de, a gente tem números provando que existem poucos negros presentes na universidade, poucos negros, que os negros ganham menos do que os brancos. A gente tem vários fatores objetivos que a gente pode trazer para essa discussão do racismo. Mas a gente precisa, como psicólogo, afirmar que há elementos de subjetividade. Então, como a gente vê quando a gente diz assim, os negros são preguiçosos, né? Como diz aí o presidente que foi eleito pelos outros. Quando a gente diz isso, nós estamos carregando o fenômeno racismo com elementos de subjetividade, porque são valores, são opiniões, são sentimentos que são agregados ao fenômeno, que estão lá junto. Não é que eles vêm depois, não, eles estão lá junto formando o fenômeno. E muitas vezes a gente analisa os dados, mas não analisa os fenômenos subjetivos. Por exemplo, o sofrimento dos sujeitos que são vítimas do racismo. Isso é algo que a psicologia tem estudado muito pouco, e ela é importante. É importante porque são elementos de subjetividade que compõem o fenômeno do racismo. Outra coisa são as eleições. As eleições, as pessoas escolhem, tem um fenômeno aí de escolha, tem regras, tem leis, mas existe algo que é como as pessoas se posicionam. A gente tem eleições completamente diversas umas das outras, né? O quanto as pessoas se empenham, como elas se envolvem, como elas estão vendo aquilo, o quanto elas se agarram a determinados candidatos. Esses elementos são elementos que dizem respeito à presença do sujeito no fenômeno social. E, a meu ver, isso é objeto da psicologia social. A circulação na cidade é outra importante. As pessoas jogam suas coisas do carro para fora, jogam na rua, ou não deixam o ônibus passar. Existem elementos aí que são da presença do sujeito, como, por exemplo, você pensar que a rua é só sua, né? E por isso você joga para fora. Você não se dá conta que você está numa rua pública. São elementos de valor, de opinião, de sentimento, de afeto que estão agregados ao fenômeno. Enquanto área de atuação, ela também se afirma
pela presença de um profissional junto a coletivos, junto à sociedade, a grupos, a coletivos institucionais, né? Onde houver um coletivo, o psicólogo, a psicóloga podem atuar na perspectiva da psicologia social. O que ele está fazendo ali? Ele está preocupado com as relações que estão acontecendo, ele está preocupado com aquilo que se produz coletivamente. Então, quais são as opiniões daquele grupo? Qual é a cultura daquele grupo? Ah? Isto é um aspecto de interesse da chamada psicologia social. E ele pode passar a interferir profissionalmente nesses processos, para que as pessoas possam trabalhar melhor, para que as pessoas possam se conviver melhor, possam estar mais cômodas naquela situação de relacionamento social. Vale a pena vocês darem uma olhada na especialidade. O Conselho Federal de Psicologia regulamentou especialidades no campo da psicologia, da profissão psicologia, e uma delas é a psicologia social. Vale a pena ir lá visitar para ver o que está escrito lá como especialidade, que vocês vão encontrar esses processos. Espero ter sido clara. Eu acho que está aí, tem muita coisa em torno disso, mas eu acho que pude colocar sinteticamente e espero ter ajudado. Bom trabalho para vocês aí no São Luís do Maranhão. Um abraço, Uninassal.